Aqui, Gerson Pérez, falando não diretamente do Clube Xadrez Online, e sim na casa da professora Cris. Tudo bem? Tudo jóia, Gerson. Boa noite. Boa noite, não sei. A gente tá de noite. Opa! Boa noite para todos. Então, vocês já conhecem, né, a Cris de uma entrevista que ela deu pra gente, e isso tá no desafio 21 dias de xadrez. Agora, nós temos o workshop brasileiro de xadrez e nós vamos aprofundar o assunto que ela é especialista, xadrez e educação. Quanto tempo já que você dá aula? Eu dou aula de xadrez desde 2003, então já há 16 anos. E nesse período nós tivemos um avanço tecnológico. A cada dia chegam novas ferramentas. Está mais difícil ou está mais fácil dar aula hoje? Eu acho que está mais fácil, porque a quantidade de informação que nós temos é muito fácil de acessar, né? Para você fazer uma busca, na nossa época a gente ficava esperando o informador, precisava saber em qual partida que estava o informador. Hoje você dá um Google e pronto, aparece a partida que você quer, com informações, comentários. Então eu acho que está mais fácil. E o problema talvez seja a questão da grande quantidade de conteúdo e o filtro que a gente tem que fazer. Por isso, talvez uma certa dificuldade. Você entra em uma página, dali você já tem mais links, você pula para outra e quando vê você está procurando um assunto muito diferente, às vezes, daquele inicial que você pretendia, né? E para o jovem também, né? Porque, por exemplo, quando você tem um site é uma coisa, hoje você tem, sei lá, 100, 200, 300 para jogar, né? Então, assim, parece que a questão da dificuldade é o foco. Exatamente. Tem muita coisa, né? E aí a gente precisa filtrar isso. Agora, na escola, uma dificuldade muito grande é a parte comportamental. Então, por exemplo, uma sala... Eu já dei sala que juntava a educação física de 80 crianças. Imaginou 80 crianças, que 40 de uma turma, mais 40 de 80. Nossa! Então, difícil, né? Muito. As suas turmas, qual é o número delas? As turmas que eu tenho, a maior tem 10 alunos. Oh, mas esse é o sonho de ter professor. Esse é. Então, as minhas turmas, atualmente, esse ano, a gente, na verdade, dividiu. Então, são 4 dias na semana em uma das escolas. No ano passado eram 30 em uma turma. E esse ano, realmente, pensando na qualidade de aproveitamento dos alunos e também do professor, porque, né, se uma classe lotada, se não tem um cuidado com o professor, ele não consegue dar uma boa aula. Então, pensando tanto no que é melhor para o aluno, quanto para o professor poder dar uma boa aula, a gente dividiu. Então, de 2 dias passaram para 4. E daí os alunos se distribuíram de uma forma melhor. Tá. A gente tem visto um crescente de xadrez escolar. Acho que é o grande nicho hoje, né? Até para questão de trabalho e massificação também. Xadrez está na escola. Sim. Profissionais como a Cris, por exemplo, só sobra a madrugada para ela dormir, porque como todo bom professor, é manhã, tarde, noite. Realmente é uma demanda grande e como é que você faz com a qualidade dessas aulas? Por exemplo, é claro que à medida que você vai dando aula, você já tem uma sequência mais ou menos elaborada. Se é aula individual, tem um aluno que se ajusta ao outro, se aproveita, né? Mas como é que você faz para preparar essas aulas e com a demanda tão grande de mercado, assim, tanta gente querendo as suas aulas, as escolas que você já dá as aulas, como é que se prepara uma aula? Então, tem sempre um preparo prévio, né? E de muito estudo, de uma bagagem. Então, da experiência que você tem e o principal é o planejamento. Eu acho que planejar
antes da aula é muito importante, mas nem sempre o que você planeja é o que você consegue dar, porque se o aluno surgir com uma dúvida diferente, você vai responder aquela dúvida e de repente você entra por um tema que vai enriquecer muito a tua aula. Mas eu acho que um bom planejamento, né, uma boa preparação prévia, uma boa sequência didática, que é o que a gente faz na escola, de você criar uma sequência didática para um determinado tema, isso é muito importante para se ter uma boa aula. Então é a preparação. E isso a gente faz fora do horário de aula. Realmente eu faço à noite, eu faço depois das 10 da noite, quando em casa tá tudo mais tranquilo. Eu tenho sorte de ser uma pessoa noturna, então eu rendo muito à noite. Para mim é muito importante esse momento que tá tranquilo, que a casa tá tranquila, e é o horário que eu vou preparar a aula. Ok, agora uma aula em grupo é muito diferente de uma aula individual, até porque a aula individual geralmente caminha mais para o alto rendimento, a participação em eventos, e a aula em escola é mais direcionada ao pedagógico, né, para ajudar as outras disciplinas. Como é que se dá uma boa aula em grupo? A parte lúdica, porque preparo é fundamental, né? Para você chegar e já saber o que fazer, já ter o plano. Agora, uma aula em si, você tem lá 50 minutos. Então, assim... Qual que é o seu perfil de aula? Na verdade, eu divido em 2 momentos a aula. Um momento é o momento que tem uma parte explicativa, e o principal é colocar os alunos pensando em trabalhando nesse momento. E o outro momento é o jogo, que é o que eles mais querem. Eles anseiam por jogar, né? Eu acho, assim, eu não sou o tipo de professor que só dá aula, porque tem, assim, no sentido, só dá aula expositiva. Eu acho fundamental a prática durante a escola, né, o momento da aula. Porque tem professor que fala, não, jogar você vai jogar online, você vai jogar em casa, vai depois jogar no recreio. Não, eu gosto que jogue na sala de aula, porque é o momento que eu vejo o progresso do aluno, que eu posso trabalhar em cima do que eu estou observando. Então, a partida é muito rica. Então, é onde eu consigo ver o progresso e desenvolvimento dos alunos. Então, para mim, é fundamental o jogo em sala de aula também, não só a aula expositiva. E o principal da aula expositiva é colocar os alunos para trabalhar. Então, vou, por exemplo, dar um exemplo de uma aula que eu gosto muito, por exemplo, e que eu vejo que os alunos estão produzindo. O beijo fatal, vamos pensar. Né? Tô ensinando um mate elementar, né? Mate de rei e dama contra rei. Então, a primeira coisa que eu pergunto para uma turma de iniciação, e é o que eu faço, é a iniciação porque quando o aluno ele adquire um certo nível, já passa para um outro professor, nesse momento da iniciação, geralmente eles não conhecem nada. Então eu trago o beijo fatal, uso muito imagem mental, né, para eles pensarem. E eu falo, vocês vão me colocar uma posição de mate de rei e dama. Então a gente vai começar a partir do que eles conseguem colocar. Não que eles vão jogar, mas eu quero que eles criem a posição, porque eles já sabem o que é checkmate. Né? Então eles já viram um mate, mas daí eles vão colocando essa posição. Daí eu passo, essa posição, eu olho, todo mundo vai em cima de um tabuleiro e eles andam comigo pela sala, vão observar essa posição. É uma posição de mate? Sim ou não? Né? Às vezes eles colocam uma posição que o rei está afogado, às vezes tem uma saída. E depois a gente fala, bem, a gente identifica a posição de mate, então vamos agora começar de trás para frente. Como será que chegou nessa posição? E a gente vai voltando um pouco as jogadas para eles entenderem como chegou na posição. Depois eles vão praticar. Então, praticar, assim, eu vou deixá-los jogar
E só depois que eu vou ensinar realmente a técnica, porque uma vez que você sabe a técnica, é muito rápido para dar o mate. Mas como que a criança vai construir passo a passo essa técnica sem a gente dar pronto para eles, né? Eles, para que se chegar no momento de partida, esqueci o que a Cris falou, como que era mesmo, né? Eu gosto do rei seguindo, né? E a distância do L, né? Do salto de cavalo entre rei e dama. Então, se ele não lembra desse momento, se ele vai saber construir isso, buscar na partida, não falar, não lembra, então não vou conseguir dar mate. Então, eu acho muito importante isso, Gerson, do aluno descobrir. A descoberta vem do aluno, não o professor tem que dar pronto. Tá. Então... Uma dificuldade muito grande dos professores é quando você tem turmas de níveis diferentes. Isso acontece ou nessa divisão de turmas você já tem níveis semelhantes? Ou você recebe alguém no nível básico, intermediário e avançado? Isso acontece dentro de uma mesma turma? Acontece. Eu tenho, em outra escola, eu tenho turmas de níveis, alunos que não sabiam nada e com alunos que já tinham 3 anos de xadrez. E daí a gente divide essa aula de uma forma... Esse é a maior dificuldade, eu acho, do professor, pelo menos para mim. E daí a gente coloca como jogos, né? Quando a gente sabe que vai ter um público que vai ser heterogêneo. Então a gente põe fun games. E a partir do fun games, que porque é uma escola internacional, então a partir do fun games a gente vai construindo o conhecimento. Então eu começo com guerra de peões, depois de forma que os que sabem possam ajudar. Na verdade, o aluno pode ser um mediador do professor, né? O aluno que aprende com o aluno, né? E o professor só organiza ali como se fosse o regente de uma orquestra. Eu acho que essa é a melhor, do aluno construtor, né? Construindo ali entre eles o conhecimento. Então eu começo bem básico, mas para não ficar e prejudicar aqueles que já sabem um pouco mais, daí a gente coloca situações de mate, matim 1, matim 2, para que possam progredir, mas não é uma aula que eu vou preparar a abertura. Então, por exemplo, na escola, aí se chega nesse nível de conhecimento um aluno, ele sempre vai buscar um técnico, porque acho que não é a proposta da escola, das escolas que eu estou, porque tem escola que sim, que o competitivo é muito forte, né? Você faz o pedagógico ou o competitivo? Você isso, faz o pedagógico. Eu só faço o pedagógico, então aí eu encaminho o aluno, ele vai ter uma aula online ou com um professor particular, ou vai para o clube, muitos são sócios de clube, então eles se dirigem para os clubes, mas não é a proposta da escola. Perfeito. Então é muito mais o que eles podem aprender com resolução de problemas. É o xadrez como ferramenta, mas não o jogo, né, buscando a parte competitiva. Então, mas isso que você me perguntou realmente é difícil. Quando a gente tem níveis muito diferentes dentro de sala de aula. Agora, você é uma jogadora, né? Assim, eu fui. Mas tá... uma vez jogador, né? Sempre tem ali o conhecimento e tal. Sim. Né? E você disputou eventos internacionais, tem títulos nacionais, estaduais e tal. Numa sala de aula, como que você faz, até que nível que você leva o seu aluno? Por exemplo, quando você vai explicar uma abertura, então o professor lá do xadrez pedagógico, até onde ele vai, né? Até onde é o limite, né, que ele vai? Será que a gente vai montar um repertório por estrutura, apenas para conhecer alguns padrões de brancas e de pretas? Será que a gente vai ensinar a siciliana, vamos ensinar a Ruy Lopes, a Índia do Rei? Como que você gerencia isso? O seu conhecimento profundo de xadrez e o conhecimento da escola pedagógica, o xadrez como ferramenta ali para ajudar outras disciplinas. Então tem que ir até um determinado nível. Qual é esse limite? Então, o limite, eu acho que, na minha opinião, se você ensina os princípios
né, de desenvolvimento, de abertura, a criança tem condições de aprender qual que é a abertura e qual que é a defesa. Então, se ela sabe a importância de dominar o centro, desenvolver as peças, né, ela consegue construir uma boa posição. E ela é capaz de entender planos básicos, tanto das aberturas quanto defesas, né? Então, eu tento solidificar e mostrar a importância disso. E lógico que eu vou nomear. Se a gente está vendo uma miniatura, uma partida, eu vou nomear, né? Então, se é um gambito do rei, né? Se pensando nas partidas antigas, sim, e tudo, eu vou mostrar, vou nomear a abertura e a defesa, mas eu não vou aprofundar. Então eu vou simplesmente mostrar, você está vendo como ele dominou o centro nessa abertura? Você percebe como ele desenvolveu primeiro os cavalos e os bispos, a importância de fazer o roque? Então eu vou mostrando isso, porque todas têm. E daí vai de estilo de cada um, e isso é o trabalho do técnico, que não é na escola, né, no pedagógico, só no competitivo, de lapidar. Então a gente tem ali o diamante bruto, né? Então a gente quer mostrar que aquilo é um diamante, mas quem vai lapidar muitas vezes não é o professor da escola, vai ser um técnico quando ele percebe o potencial, mas ele tem que perceber que todos são diamantes e saber que eles têm potencial ali e mostrar o potencial de cada um. Então eu acho que isso é a maior riqueza do professor, né? Identificar também os talentos e saber conduzir, né, o professor do xadrez nas escolas, do xadrez escolar, né? Dele saber conduzir e falar, poxa, aqui eu vejo um talento, então vamos encaminhar, né? Eu acho que isso é muito importante, você saber o limite e o que você pode fazer além disso, encaminhando para um bom técnico. Perfeito. Então... Bob Fischer Ensina Xadrez, para mim, foi o melhor livro que eu trabalhei, né, especialmente lá atrás, que a gente não tinha praticamente nada nessa parte mais pedagógica. Eram livros para jogadores que a gente adaptava quando eu comecei a dar aula de xadrez em escola. Tinha muito essa filosofia assim, de jogador, e aí você tem que adaptar, né, para um xadrez ali educacional. E o que me salvou de início foi Bob Fischer Ensina Xadrez. Você também já passou por esse livro? Sim, eu acho ele de uma riqueza e de uma atualidade. Ele não... Ele é sempre atual, né? Perfeito. Então eu uso, é o livro que eu uso. Eu acho que quando você quer sair do zero e elevar o nível, fazer com que a criança crie uma boa visão de jogo, eu acho que esse é o principal livro, na minha opinião. Então, porque ele trabalha com os padrões, ele trabalha com antecipação, com plano, ele aguça ele é a criança. Sequencial, e, de certa forma, ele é um pouco repetitivo. Repetitivo no sentido de reforçar conceitos. Sim. Joga um conceito como exemplo, aí depois tem alguns exercícios, e isso é legal, né? Porque aí é como se fosse você ter mais possibilidades, mas em cima de um conceito só, né? Aí Sim. você vê aquilo de uma forma mais variada. Realmente é um livro que eu acho bacana. Quais ferramentas mais você utiliza, além de livros? Lá, por exemplo, em escola você usa informática? Uso. Tem o dia que você leva eles para o computador? Sim. Na escola a gente acha muito, muito importante o contato criança-criança, né? Criança-professor entre eles, mas a informática é o mundo deles também, né? A tecnologia. Então, uma vez por mês, em uma das escolas, eu os levo para a sala de informática. E daí eles usam, o programa que a gente usa é o Chess Kid. Então, o Chess Kid, ele é gratuito, tem a versão gratuita, você pode
comprar, né, a versão Gold, mas a gente usa a versão gratuita, que tem tudo que a gente precisa, que são os exercícios e também jogar online. Então, na escola, a gente usa essa versão do Chess Kid. Então, já é bastante completo. Eu acho bastante completo, e a gente não traduz, tenta não usar a versão em português, peço para eles usarem inglês, porque daí também vai trabalhando essa parte da língua estrangeira, do inglês, que hoje é muito importante, né? É necessário. Uhum. Ok, então... agora avaliação. As escolas que você trabalha, tem avaliação de xadrez? Não. Conceito? Não. Não tem. Nas escolas que eu dou aula, o principal é que o prazer, né, da criança estar ali jogando. Então, não tem avaliação, principalmente porque é dado no contraturno. Então, a gente não faz essa avaliação. Tá. Ele não é uma atividade extracurricular em uma das escolas, e na outra ele está inscrito como matéria, na grade, ele está escrito no currículo, né? Ele mas apenas para enriquecer o currículo. Isso, né? Mas ele faz parte do currículo, mas é dado no contraturno. Tá. Então, tá registrado no MEC que o xadrez é ensinado nessa escola. Não é uma atividade extra que entraria como ICA, mas a gente não faz avaliação, porque, assim, eu acho que a maior avaliação que eles têm é quando eles vão para um campeonato. Tá. Aí eles conseguem falar, puxa, o que eu sei, o que tá bom, o que eu posso progredir, e eu gosto de levá-los para campeonato justamente para eles poderem fazer essa autoavaliação. Mais importante que a minha avaliação, eu acho que é a avaliação deles, né? Então, eu vou ajudá-los nessa construção do conhecimento. E porque precisa de alguém validando o que eles sabem. Eles podem saber, assim, dizer, poxa, nesse torneio eu fui bem, mas o meu nível, se você cria um rating dentro da escola, e eles mesmos sabem, né? Quando eles sabem de quem eles ganham, eles sabem de quem eles perdem. Então eu acho que o xadrez, ele já tem essa avaliação embutida nele. E como é que você motiva os seus alunos? Porque, assim, quando você dá aula o ano todo, tem períodos, né, que tá um pouco mais... Eles estão mais animados, vai chegando no final do semestre, já é um pouco mais difícil. Eu, por exemplo, quando dava aula de xadrez na escola, eu fiquei 20 anos. Hoje visito as escolas, nos últimos 10 anos tenho visitado, mas mais como professor, assim, para dar curso para professores lá, ou projetos mais curtos, né? Mas eu fazia sempre campeonatos. Então, no mês de junho, antes das férias, depois novembro, antes das férias, sempre tinha um campeonato para poder fechar aquele semestre, porque lá no finalzinho parece que o gás vai... tô pedindo férias, né? E aí entrava o campeonato. O que você utiliza para motivá-los? Então... O próprio xadrez. É o próprio xadrez, e às vezes, quando eu percebo que eles estão desmotivados ou cansados, eu trago, por exemplo, o xadrez para 4 jogadores. Sim. A gente faz uma australiana. Tá. Então, alguma coisa diferente que eles ainda não tenham conhecido. Ou eu chamo de come-come, ou xadrez às avessas. Eu acho Quem perde ganha. Isso, é exatamente esse. E então, eu acho que é muito importante o professor estar atento a esses momentos e saber o que colocar para manter o nível de interesse da criança. Mas assim, a gente perde alunos? Às vezes perde. No extracurricular perde, né? E às vezes não é nem só porque a criança se desmotivou, é porque o horário mudou de uma outra atividade. Sim. Então tem toda uma dinâmica também, né? Às vezes né? Porque
o xadrez, como qualquer esporte, vão ter crianças que vão gostar, terão crianças que gostarão do xadrez e terão crianças que, puxa, eu conheci, eu aprendi, era o que eu queria conhecer as regras, pronto. Já tá bom. Tá bom, era esse o meu objetivo. Agora outra coisa. Exatamente. Então, o importante é que o professor perceba o porquê de uma criança estar parando ou não. É saber o que ele pode fazer de diferente. E eu acho que é o maior termômetro, né? É observar o interesse dos alunos e saber mudar a atividade ou mesmo, às vezes, um computador ou um campeonato, né? É que o nosso campeonato, na verdade, a gente já tem a data desde do começo do ano. Tá, então, fixo. é fixa a data e é sempre no final não no final do ano, no segundo semestre. Então, às vezes é em setembro, às vezes é em outubro, mas é no segundo semestre. E então, tem os torneios que eles participam. Então, eu acho que é muito de falar, vamos participar, né? Alguns vão falar que não gostam de torneio, outros gostam. Às vezes o lance do mestre que motiva, uma competiçãozinha assim, né? De vamos ver, dividir em equipes. Então, eu acho que é isso. É manter o dinamismo ali da sala, o interesse, né? Isso. E a questão desse interesse menino e menina, é mais ou menos igual em escola? Olha, esse é um tema difícil para mim, porque eu defendo muito o xadrez sem a questão do gênero envolvida. Mas assim, eu vou te falar que eu tenho turma só de meninos, que não tem uma menina. Então, eu te falo que assim, eu acho que... assim, no competitivo isso é comum, né? Sim. Os campeonatos. Mas em escola, parece que... Eu, por exemplo, já trabalhei em turmas que tinha mais meninas. Né? Porque, em geral, tem mais meninas, que a população tem mais meninas que meninos, né? Então, às vezes é meio a meio, às vezes tem até um pouco mais de menina. No ambiente escolar, porque todo mundo geralmente ali faz, né? Agora, quando é contraturno, aí às vezes dá essa situação que você falou, né? Então, eu só tenho... meninos, então? Tem turma só de meninos? Eu tenho 2 turmas só de meninos. Mas tem que cativar as meninas, uai. É o que eu tento. Meninas? E olha, eu tento. Mas daí, em compensação, tem uma turma que é bem equilibrado, o número de meninos e meninas. Então, e em termos de alunos particulares, também é a mesma proporção. Mas... Você fez um estudo recente dessa questão, né? Indo agora para o competitivo, deixando de lado só a questão interesse. Afinal de contas, a questão do rendimento, né? Você pega os 100 primeiros do mundo, né? Então aparece uma ou outra menina de vez em quando. É cultural? Qual a conclusão que você chegou nesse seu estudo? Pelas leituras que eu fiz, pelos estudos que eu li, é cultural. Não tem nada ligado ao biológico, assim, é uma questão cultural. E se a gente... Só que o duro que a cultura é muito difícil de mudar. Então, né, é passinho por passinho pra gente mudar. E é o que eu falei, aqui, a gente, em São Paulo, estamos tentando. Tem professores muito motivados a fazer torneios só mistos. Então, a escola que eu dou aula é misto, sem distinção nem de premiação, né? Premia-se os 6 melhores na escola que eu dou aula. Em outra escola que teve um torneio recentemente, os 10 melhores. E eu fiquei muito feliz, né? Esse ano a gente teve a campeã paulista, que foi do absoluto, né? O sub-18 foi uma menina, foi a Aine, no Paulista, isso no começo do ano, e nesse último torneio
nós tivemos várias meninas no pódio, sendo que uma das categorias, a campeã, né, foi uma menina. Então, do sub-14, era sub-14? Sub-12, desculpa, sub-12. Então, e daí isso mostra que é uma questão cultural, por quê? Porque os pais dessas meninas incentivaram que elas jogassem xadrez, né? Não fizeram nenhuma distinção em questão do gênero e estão motivando-as para que joguem o absoluto, né? Por que jogar o feminino qual o sentido do feminino? Então, são pais que acreditam no potencial do xadrez e que não tem essa distinção entre gêneros. Então, mas eu confesso que é difícil, porque eu tenho uma filha e às vezes ela é pequena, ela quer jogar o feminino. Então, a gente sabe que em casa nem sempre é assim, mas eu tô lutando para que ela jogue o absoluto. E quanto menos torneios femininos a gente fizer, menos opções elas terão, no sentido de, vou jogar o feminino. Nesse torneio, por exemplo, ela ficou em terceiro. Então, não tinha opção dela jogar o feminino. No absoluto, ela ficou em terceiro. Então, eu vejo que isso, eu acho que esse é o caminho. É o absoluto. O absoluto. E quem são suas referências no xadrez? Como professores e também como jogadores? Então, como professores, né? Eu tive 3 professores. Então, começou com Ângel, depois teve um momento Peliquian e logo em seguida o James. O James realmente foi quem construiu todo o meu repertório, quem realmente assim alavancou o meu xadrez, sabe? Quem me fez progredir no xadrez. E hoje eu também leio, eu gosto de estudar com alguém para fazer essa interlocução, e tem o Ovelha, né? Então a gente está vendo um livro juntos, eu estudando com ele, né? Pessoal, para quem não conhece, o Ovelha é o mestre internacional Marcos Vinícius, né, dos Santos. Né? Isso, Marcos Vinícius Moreira Santos. Isso, e jogador assim, muito talentoso, né? E assim, excelente profissional e professor também, né? Então consegue aliar essa qualidade de jogador, um jogador muito forte e também excepcional professor. Né? Sim, então às vezes, agora que eu não sou mais... não tem nada de ovelha. Acho que ele é roqueiro, será que é isso? Ovelha negra lá da família e tal. Né? Do cantor de antigamente. Exatamente, as camisetas que usava e tal. Uma simpatia, né? Boníssima pessoa. Sim, então aí você estuda com ele. Eu acho importante essa... minha formação é psicologia e é sempre importante você discutir. Quer dizer, uma delas, né? Uma delas. Então, a supervisão. Você sempre tem um supervisor quando você é psicólogo para não deixar pontos cegos e tudo num atendimento. Então, eu acho importante essa troca com alguém que pode fazer essa interlocução com você, que conhece... Ele é mestre internacional, então que tem um conhecimento muito superior ao meu, né, em termos de xadrez, de conteúdo, de abertura, né, então acho importante isso. Bom, e a Cris estava falando do James. O James, inclusive, eu já enfrentei e perdi em torneio. Foi um evento fechado em Brasília, é um dos profissionais mais respeitados do xadrez e está fazendo falta. Qual que é a área que ele está? O James, ele tá morando em Nova York. Isso, mas não tá ativo no xadrez. Sim, ele tá ativo no xadrez, ele dá aula
em 2 empresas em Nova York. Ele continua dando aula de xadrez. Tá, mas tem um outro esporte que ele Ah, sim, no shogi. Sim, aí... Agora, como jogador, sim, é o shogi. E ele tá fazendo muita falta, né? Porque é um excepcional professor e estava sempre nos torneios. Sim. Então, de vez em quando, você também tem ele aí como um parceiro para discutir as coisas do xadrez. Sim, de vez em quando a gente... eu tenho aula online com ele e daí ele me mostra uma partida. Às vezes, uma que me marcou foi... Ele falou, o que você acha da Imortal? Deu assim... a Imortal, ele assim, pela tua cara, então a gente tem a mesma opinião sobre a Imortal. E daí ele falou, vamos ver as barberagens da Imortal. Então a gente vai analisando. E então ele pega um tema e a gente vê, assim, porque não é... Às vezes eu peço pra ele, eu não tenho jogado torneio, mas ele fala, vamos preparar uma defesa que você jogava, eu vi isso, tô preparando isso. Então, às vezes ele me ajuda também na preparação de alguma defesa ou de alguma abertura, mas também ele, o xadrez, eu não sei, é história, é arte, é filosofia. Teve uma época que a gente estava vendo o xadrez brasileiro, então é isso. É assunto para uma vida, né? Nossa, quem gosta de xadrez, qualquer coisa, né? Assim, é gostoso estudar. Então, e o que eu não queria é ficar sem estudar, só eu dando aula, mas sem ter aula, porque daí a gente também não cresce. É uma forma de se capacitar também, de estar sempre interagindo no meio, né? Tá. E para já caminhando aí para o nosso encerramento, a educação brasileira tem jeito? Você que vive esse meio aí educacional, porque se a gente olha os números, se a gente conversa com pais e até mesmo os alunos mais conscientes, a gente vê que é muito falha ainda, né? Então, sim, é um caminho, é um caminhar aí, mas tem jeito, tem que ter jeito. O que não pode é perder a esperança, né? Então eu acho que os professores, né, eu vejo os professores, né, de um modo geral, muito motivados, né? O que falta são condições financeiras, né? Sendo que a gente... o professor é um guerreiro, né? Ele trabalha, ele ganha muito mal, mal remunerado. Ele trabalha uma quantidade de horas muito acima, porque tem todo o planejamento, né? E não encontra uma estrutura ideal, até física lá, para poder desenvolver esse trabalho, né? Sim. E faz um trabalho muito bonito, trabalho missionário, né? Exatamente. Eu acho que o professor, ele carrega aquela paixão, né? O amor, a generosidade de dividir aquilo que ele sabe com outras pessoas, né? Então, é isso de doar-se. Eu acho que todo professor tem essa vontade, né? Só que é o nosso ganha-pão também. Então a gente precisa realmente assim de uma remuneração, né? Porque para sobreviver a gente precisa, né, trabalhar. Mas eu vejo principalmente no xadrez escolar, que a gente tem escolas públicas, a gente vê a paixão de cada professor, né, ali com seus alunos, né, o esforço que eles fazem para levar para um torneio, né, rifas que eles vendem, vaquinhas que eles fazem, tudo isso. Então, assim, eu acho que a educação tem sim, assim, tem jeito, e o Brasil vai progredir, só falta achar o caminho aí de como conduzir isso, né?
Essa entrevista da Cris, ela tem um título, que é o poder transformador do xadrez. E o xadrez pode ser um elemento, né, pode ser um diferencial nessa educação de melhor qualidade que a gente quer, né? Sim, eu acredito muito que o xadrez ele pode trazer muitos benefícios para o desenvolvimento da criança, do ser humano. Assim, ele tem um potencial muito grande e ele pode transformar vidas, sim, né? Basta você apresentar, basta colocar um tabuleiro de xadrez que a gente vê pessoas já se aglomerando, querendo conhecer, querendo jogar, né? É impressionante. O xadrez ele tem esse poder, né, de transformar, de agregar. Eu acho que o xadrez... Eu sou fã, né? Então, né, é minha vida o xadrez. E... É um parceiro importante para a escola, né? Sim, muito. Uhum. E eu acho que é muito importante que todas as crianças sejam apresentadas um ano, pelo menos, que tenham xadrez em algum momento. Tem um contato, né? Uhum. Sim, quer seja na aula de educação física, que a gente vê hoje muitas escolas oferecendo, ou na grade curricular, mas que em algum momento da vida seja apresentado. Legal, e agora a Cris vai deixar uma mensagem final aí a todos os enxadristas que estão acompanhando o workshop brasileiro do xadrez. A minha mensagem é que acreditem no potencial do xadrez, porque realmente ele pode transformar vidas, né? E assim, que joguem com amor, com paixão e que façam aquilo, né, da melhor forma que puderem, que é uma forma da gente expressar o que nós somos, né? Então, que joguem e se divirtam jogando. Muito bem. Olha, então fiquem aí atentos a novos vídeos, a novas entrevistas. O Workshop Brasileiro de Xadrez é um evento 100% gratuito e 100% online. Nós já tivemos o desafio 21 dias de xadrez, então esse evento é uma sequência. O desafio 21 dias de xadrez, ele teve 42 vídeos de treinamento, 8 e-books e 8 entrevistas com especialistas. Grande abraço para vocês, até o nosso próximo encontro. Valeu!